está acontecendo, neste exato momento, um reboliço no reino espiritual, nos Estados Unidos da América e na ONU. ONU. O que é que significa ONU? É Organização, né, Americana das Nações Unidas, é isso, gente? Alguém pode escrever o que significa, por favor? Eu não estou lembrado. ONU. Alguém pode? Aí você pode fixar se tiver alguém, tá? Tiver alguém que pode fixar. ONU. É a Organização das Nações Unidas, não é isso? Não é isso, gente? Não é Organização das Nações Unidas, né? Pronto. Então eu vi isso. Está tendo um reboliço grande no reino espiritual, nesse exato momento que vai para o físico, nos Estados Unidos da América. Só colocou, querido, organização, tá certo que a gente está fixando? Quem está fixando errou. Então vamos lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Organização das Nações Unidas. Preste bem atenção no que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora pelo Espírito Santo, para não interromper. Eu desenho, gente, assim, umas coisas tão... Sabe, eu faço um desenho que até menino não erra. Não tem como a pessoa... Não tem como, gente. Não existe como. Olha, quando eu vi o espírito de contenda, eu vi um grande reboliço na ONU, Organizações das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. E eu vi isso. E não vai ser só nos Estados Unidos. Vai ser com todas as pessoas que estão aliançadas aos Estados Unidos. Não será só o país americano. Será os países que são ligados aos Estados Unidos. A ONU, Organização das Nações Unidas. Em 7 horas... A partir do momento 14h24 em diante, vai ter o maior reboliço na ONU e nos Estados Unidos. Em 7 horas, a partir deste momento 14h24, daqui a 7 horas, de agora a 7 horas, vai ter o maior reboliço nos Estados Unidos e países que são unidos com os Estados Unidos, a ONU, Organização dos Estados, né? Ligados aos Estados Unidos, ONU. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste muita atenção no sonho que eu tive. Um sonho. Aí eu vi agrilhões. Quando Paulo diz, quando o Senhor está dizendo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, e horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Contra os agrilhões de Deus. Ou seja, você não consegue ter defesa nenhuma sobre os agrilhões de Deus. Você não consegue ter defesa nenhuma sobre os agrilhões de Deus. ONU representa Organização das Nações... Aqui, Ângela, ONU é a Organização das Nações Unidas. Isso representa a ONU. Ângela, Deus te abençoe, Ângela. Tá? Ângela, né? ONU, Organização das Nações Unidas. Quando Deus enviava um espírito de contenda, ele não enviava para a ONU e nem para os Estados Unidos. Ele enviava para países que se aliançaram com o território nacional brasileiro em respeito de qualquer tipo de coisa. Foi um sonho real. Sonho real que eu tive. Israel proibiu a partir de hoje a entrada do secretário-geral da ONU no país, considerado persona não grata. Segundo o governo israelense, ontem Antônio Guterres não condenou os ataques iranianos ao território israelense. Hoje, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral disse que condena a ampliação do conflito no Oriente Médio e citou diretamente o Irã. A reunião atende ao pedido do Irã.
A diplomacia do país pede que o órgão age com firmeza contra o que Teherã considera como ameaça à paz no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o ataque a Israel foi legítimo de acordo com as leis internacionais e visou apenas estruturas militares. Já o enviado de Israel à ONU, em carta ao Conselho, afirmou que o Irã quer destruir o Estado judeu e pediu que o Conselho condene o país e classifique a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista. O Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião de emergência daqui a pouco em Nova York. O tema é claro, o ataque do Irã a Israel e o que pode se fazer para evitar desdobramentos ainda piores. A situação é de fato bastante tensa. A Beatriz Ferretti está na central de jornalismo da Band para trazer informações sobre essa situação. A gente já mostrou algumas vezes hoje aqui no Bora Brasil, Bea, uma chuva de mísseis ali no céu de Israel. O Iron Dome, que é um sistema de proteção de Israel, conseguiu interceptar a maioria dos mísseis. Alguns chegaram a cair em locais de Israel, nas principais cidades de Israel que foram atacadas. As tensões vão aumentando e a gente tenta descobrir o que vai acontecer daqui para frente e torcendo pela melhor das situações, que não é provável. Beatriz, daqui a pouquinho, essa reunião do Conselho de Segurança, o que a gente pode esperar? Muito bom dia a você. Lucas, bom dia. Olha, diante do período mais tenso no Oriente Médio em 5 décadas, o Conselho de Segurança se reúne daqui a meia hora em Nova York para essa reunião de emergência para debater a crise e tentar resolver esse problema por meio da diplomacia. Acontece que, mais uma vez, essa reunião vai sofrer a pressão, em relação aos questionamentos sobre a eficiência da ONU diante de conflitos globais. Até porque a gente está vendo essa guerra entre Israel e Hamas na semana que vem completa um ano e até agora nenhuma decisão do Conselho de Segurança conseguiu barrar os conflitos e os combates que continuam acontecendo. Diante disso, quem estará presente também no Conselho de Segurança é o secretário-geral da ONU, o chefe da ONU, o Antônio Guterres. Ele vai participar diante também de uma péssima notícia que recebeu hoje, viu? Porque nesta manhã o ministro das Relações Exteriores de Israel Katz, disse que o governo israelense declarou Antônio Guterres como uma persona não grata. Significa que a partir de agora ele está barrado de entrar no país. Isso seria uma medida diplomática de retaliação às declarações feitas por Guterres sobre a situação no Oriente Médio e que, segundo Israel, Guterres não teria condenado de forma veemente os ataques iranianos com mísseis realizados ontem no território israelense. Também hoje, líderes do G7, que são 7 das maiores economias do mundo, vão fazer uma reunião virtual convocada pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para debater o assunto e, enquanto isso, Israel segue analisando as possibilidades de uma resposta dura contra o Irã. Ontem, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que o Irã cometeu um erro ao atacar o seu país e prometeu vingança. Agora, a comunidade internacional acompanha com preocupação para tentar entender quando e de que forma e com quais proporções esses ataques, essa vingança israelense deve acontecer. Enquanto isso, há uma situação em terra, ainda combates neste momento acontecendo no sul do Líbano e no norte de Israel, e pela primeira vez em pouco mais de 2 semanas, Israel confirma a morte de seu primeiro soldado israelense em território libanês, uma morte que aconteceu durante combates por